Você está querendo contratar um consórcio, mas não sabe se escolhe um grupo em andamento ou um grupo novo? Fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a escolher a melhor opção para você. Antes de explicar qual que eu indico e em qual cenário eu indico, eu preciso passar a estrutura de cada um deles para você. Quando a gente pega um grupo novo, esse grupo, naturalmente, ele tem mais prazo. Ainda faltam mais parcelas para o grupo acabar. Então, por ter mais prazo para pagar, você tem uma parcela menor. A lógica é simples. Imagina que você tenha que pagar R$100 mil em 50 meses ou em 200 meses. A parcela é muito menor se você tiver mais tempo para fazer esse parcelamento. A terceira característica que acaba acontecendo por consequência é que o custo de uma carta contemplada por sorteio nesses casos fica muito mais barato do que uma carta de um grupo já rodado. E a explicação é simples. Imagine que você pegue um dinheiro emprestado no banco e o banco fale para você, olha, você vai ter que pagar R$10 mil de juros ou de taxa, tanto faz. Quem me acompanha aqui sabe que eu não ligo muito para essa questão de chamar de juros ou chamar de taxa. O importante é saber o custo efetivo da operação. Mas voltando para o raciocínio, se o banco te fala que vai te cobrar R$10 mil de juros, o custo efetivo vai ser muito diferente se esses 10 mil forem cobrados em 5 anos ou se forem cobrados em 20 anos. Isso faz total diferença. Então, em grupos novos, onde a gente tem mais prazo, as cotas contempladas por sorteio têm um custo sim muito menor. Porém, como você está começando pelo começo, como o próprio nome já diz, você está competindo com todas as pessoas. Então a sua chance de contemplar cedo é menor. E agora vamos falar do grupo mais rodado. E aqui, quando eu falo grupo mais rodado, eu quero alinhar um pouco com vocês o que é, de fato, um grupo em andamento. Quando a gente contrata consórcios para imóveis, por exemplo, a gente normalmente escolhe entre 180 e 240 meses. Se você está falando de um grupo novo, de 200 meses, mas está pensando em pegar um grupo que está com 196 assembleias, ou seja, que já rodou 4 assembleias, fica tranquilo, isso não muda nada. Isso é praticamente a mesma coisa do que um grupo novo. A única diferença é que você consegue saber o histórico dessas 4 assembleias, de quanto está o lance mais ou menos. Característica dela vai ser de um grupo novo. Então não se preocupe com isso. Quando eu falo um grupo rodado de fato, é um grupo que já rodou 40, 50, 70, 80 assembleias. Aí sim a dinâmica dele começa a mudar bastante. Então, se o prazo é menor, significa que você vai ter menos tempo para diluir a taxa administrativa. Por conta disso, o custo efetivo total ficará menor. Inclusive, se você quiser saber como calcular o custo efetivo total e todas as demais características do consórcio, eu vou deixar aqui na descrição o MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde eu te explico todo o básico de como funciona, as formas de se ganhar dinheiro e também quais grupos escolher para se investir através de consórcios. E voltando aqui para o tema do vídeo, se a gente está falando de um custo maior, por outro lado, a gente tem uma grande vantagem, que é a chance de contemplação por sorteio. Se você está entrando num grupo que já se passaram muitas assembleias e muitas pessoas já foram contempladas, significa que você vai participar de sorteios com menos pessoas. Então, em linhas gerais, a sua chance é maior de ser contemplado. E aqui a gente começa a discutir de fato a questão dos lances. Muita gente fala, grupo em andamento é bom porque os lances são menores. Isso é uma verdade, só que em partes. Primeiro ponto, quando a gente fala dos lances fixos, que são aqueles lances travados, de fato, com o passar do tempo, o número de pessoas que vão dando lances fixos diminui, por 2 motivos. Primeiro, porque boa parte delas já foram sorteadas, ou melhor, contempladas através dos seus lances, e também porque muita gente começa a olhar e fala, poxa, eu já paguei 50, 60, 70 meses, agora eu quero competir no sorteio, eu não quero mais dar um lance nesse momento. Isso é muito comum, por isso também que os lances acabam sendo com menos pessoas quando a gente fala do lance fixo. Por outro lado, o lance livre, que é aquele leilão,
que quem der mais leva, começa a ter uma limitação natural. Imagine que sua cota é de 300 mil, só que só tenha lá 130 mil de saldo devedor para quitar o consórcio. Você não pode dar um lance maior do que o seu saldo devedor. Por conta disso, acaba acontecendo uma limitação de lance das pessoas que já estão há mais tempo. E é natural. Acaba acontecendo das pessoas não poderem dar lances mais altos. Então você consegue entrar nesse grupo e dar lances mais altos do que as pessoas que entraram no começo. Por isso que nos vídeos eu falo muito sobre você escolher a qualidade de um grupo bom. Se você entrar num grupo que tem 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, e aquele grupo começou os primeiros anos com pouca gente, com bastante vaga ainda, significa que depois de muitos meses ainda terão várias vagas e terão muitas pessoas competindo ainda nos lances mais altos. Perceba que, mesmo que a característica de contratar um grupo em andamento favoreça a sua contemplação em uma boa condição, pode ser que, por ser um grupo muito ruim, isso não se concretize. Por isso que saber escolher um bom grupo de consórcio é o que mais manda na qualidade da sua operação. E agora, por fim, eu vou dar a sugestão de quando você deve ir para cada um dos caminhos. Claro que essa é uma sugestão generalista, sem saber exatamente o que você está precisando. Se você quiser conversar sobre o seu caso, a sua situação, como contratar uma cota, eu vou deixar o meu contato aqui para que a gente consiga conversar. Mas em linhas gerais, você contrata um consórcio novo se você estiver pensando em construção de patrimônio ou investimento. Vou explicar melhor. Se você quiser vender sua carta contemplada, se você quiser comprar imóveis para locação ou qualquer coisa parecida com esse sentido de construção de patrimônio, você deve ir para grupos novos ou grupos com poucas parcelas rodadas, com 10 meses rodados, com 15 meses rodados. Por outro lado, se você estiver fazendo a aquisição de um bem para você, e você não está tão preocupado em construir patrimônio com essa cota, mas sim ter uma condição um pouco melhor do que o financiamento, vá em cotas já rodadas. E por que eu falo isso? Primeiro, se você está pensando em vender carta contemplada, significa que você vai transferir essa dívida lá na frente para alguém. Você contemplou a carta e essa pessoa vai assumir. Ela só conseguirá comprar de você se a parcela couber no bolso. Então, quanto menor a parcela, mais fácil de vender e o custo efetivo total da operação fica menor também. Segundo ponto, se você está pensando em construir imóveis ou comprar imóveis para locação, é importante que a parcela do consórcio seja interessante e baixa para que você consiga casar com o valor do aluguel. E aí o inquilino consegue pagar a parcela ou boa parte dessa parcela para você. Se você tem uma parcela muito alta, você vai ter que ficar aportando muito cada mês por conta dessa diferença. Agora, se você precisa correr para comprar o seu imóvel, o seu carro, você pode ir para grupos em andamento, porque você já vai dar lance, você vai querer uma chance maior de contemplar, você não está tão preocupado na rentabilidade específica dessa venda. Quando no caso de automóveis, por exemplo, isso é muito comum, porque às vezes você quer trocar de carro e você já tem o seu carro para vender e usá-lo de lance. E aí você consegue uma condição bem mais legal num grupo mais rodado. Inclusive, eu já adianto, consórcio de imóveis, de automóveis, são totalmente diferentes e têm funções totalmente distintas. Não se constrói patrimônio de fato com consórcio de automóveis. Você fica com muito menos chance de fazer isso dar certo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. A ideia foi fazer um vídeo muito direto para que consiga te sanar as dúvidas. Se você quiser aprofundar no tema, tem vários vídeos aqui do canal para que você consiga saber mais sobre o mundo de consórcio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.